tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer. Por isso, quando bate a solidão, o melhor é procurar apoio. Estar entre amigos, fazer exercícios, meditar. São práticas que podem ajudar, dizem alguns especialistas. Mas se elas não tiverem efeito, a saída pode estar num tratamento médico. Eu vou tratar sintomas físicos, como prescrever analgésicos, antidepressivos, mas eu tenho que levar a pessoa a tomar consciência de que aquilo é um sinal de que ela tem que pensar como é que está a minha vida. E evidentemente que ele vai ter uma resposta. Eu nem estou vivendo com essa solidão. Então aí ele tem que fazer uma abordagem para cuidar da sua vida, da sua existência. Mara perdeu a mãe em fevereiro do ano passado. Com a solidão, ela diz que vieram a depressão, dor de cabeça e a insônia. Eu precisava crer que realmente ela não estava aqui mais e que ela tinha partido. E depois que eu precisava tratar essa partida. Foram 8 meses de sofrimento. Só quando aceitou se tratar, a vida melhorou. Não conseguia falar sobre o assunto. Então hoje eu vejo que eu estou bem melhor. Ponto-chave é equilíbrio. Hoje eu me sinto equilibrada. Assim como você citou o pai, a mãe, o professor, como solitário, o próprio filósofo, principalmente Nietzsche, se encaixa perfeitamente nisso. Relacionando esse assunto aqui com aquela questão de que ele afirmou que o homem já nasce, alguns homens já nascem próximos, ele tem uma frase dele que é praticamente uma autobiografia. Ele diz que o filósofo, o homem do amanhã, aquele que recusa o ideal do dia, aquele que cultiva a utopia. Mas eu fico percebendo assim, nós enxergando as pessoas como utópicas, como fantasiosas, eu acredito que isso se deve muito a questão que nós enxergamos o mundo, muitas vezes, um olhar restritamente pela razão, ou às vezes um olhar pelo aspecto da ilusão. A solidão, aí é que eu vejo que ela pode nos ajudar demais. Por quê? Porque ela vai nos colocar em contato conosco mesmo, vai permitir que nós nos enxerguemos aí como uma gota d'água nesse universo, nesse oceano, que é o mundo, e com isso nós vamos perceber que além de razão e ilusão, nós estamos entendendo que o homem como ser, ele é dotado da possibilidade da escolha, ou seja, além da razão e da ilusão entram as suas vontades e entram a sua emoção, ou seja, tudo que está relacionado aos nossos sentidos e aos nossos sentimentos. Então, olha só que aspecto interessante para a gente entender a solidão, como uma coisa espetacular na nossa vida, uma possibilidade, uma potência na nossa vida. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Yusuf, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você. Não vivida por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha. Ele falava, afirmava que essa perspectiva utópica da sociedade estava vinculada justamente às massas. E ele já vou colocar a massa do ponto de vista político econômico, a massa do liberalismo do ponto de vista econômico, o liberalismo que vai levar a economia capitalista no início do século XX é uma das principais catástrofes que é a então, a grande depressão. Então, dentro dessa perspectiva
realização, uma realização própria, era necessário o homem se preparar no pensamento, para que ele pudesse encontrar de fato as respostas para a sua vontade. E isso era uma condição que partia da atividade ou da atitude filosófica. O homem deveria, então, procurar dentro do seu espaço um ambiente propício para se encontrar, dentro dessa perspectiva, ele se posicionar com sensibilidade a qual está inserido. Isso só é possível, ou essa aventura, no mundo real, só é possível para isso. Interessante, quando vocês falavam, eu percebi o seguinte, esse reconhecimento da solidão como algo potencializador, mesmo naquele contexto, significa eu reconhecer que eu não sou tudo, que eu sou simplesmente aquilo que eu sou. Enquanto, e o capitalismo faz isso conosco, o neoliberalismo faz isso com o indivíduo, fazer com que o indivíduo queira ser o todo e não ser ele mesmo. Ou seja, não basta um poder momentâneo, não basta o poder de ser o pai, ou de ser o professor, ou de ser o filósofo, ou de ser o palestrante, ou de ser o prefeito. Eu preciso, eu necessito de um poder cada vez maior que me tire de mim mesmo e que me faça querer ser o todo. E a Grande Depressão foi justamente o fim do sonho americano, mas que na realidade, como a gente sabe na história, hoje isso foi uma farsa para se ampliar o mercado, para se modificar a estrutura econômica do mundo e assim. É interessante perceber essa questão. Nietzsche vai colocar da seguinte maneira: a doença me faz voltar a mim mesmo. Tenho necessidade da doença e, portanto, tenho necessidade da solidão. É interessante perceber isso. Diante da modernidade, dos tempos modernos, como quem mais criticava isso é o próprio Charles Chaplin. Eu tenho necessidade de mim mesmo. Eu tenho necessidade. Entendo o filósofo como um terrível corpo explosivo diante do qual tudo corre perigo. Não sou, por exemplo, nenhum bicho-papão, nenhum monstro moral. Sou até mesmo uma natureza oposta à espécie de homem que até agora se venerou como virtuosa. Cá entre nós, parece-me que justamente isso forma parte de meu orgulho. Sou um discípulo do filósofo Dioniso. Preferia ser um sátiro a ser um santo. Se faço a guerra ao cristianismo, isso me é facultado porque desta parte